É assim a geração dos que procuram o Senhor. Querido irmão, querida irmã, a graça e a paz do Senhor esteja com você hoje, domingo, dia do Senhor, dia da Eucaristia. Hoje a igreja celebra todos os santos, a solenidade de todos os santos. E cada um de nós é chamado a viver a santidade. Por isso eu convido você para que juntos nós possamos fazer esse momento de oração, esse momento de espiritualidade, invocando sobre nós a presença, a companhia da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje, como eu disse, nós estamos celebrando a solenidade de todos os santos. São Bernardo, ele, em um de seus sermões, ele disse: para que louvar os santos? Para que glorificá-los? Para que, enfim, esta solenidade? Que lhes importam as honras terrenas a eles que, segundo a promessa do Filho, o Pai Celeste glorifica? De que lhes servem os elogios? Os santos não precisam os nossos elogios. Os santos não precisam as nossas homenagens. Se nós veneramos os santos, o interesse é nosso, não deles. Eu, por mim, isso São Bernardo dizendo, eu, por mim, confesso, ao recordar-me deles, sinto acender-se um desejo veemente em mim. Os santos, para a igreja, eles são como um combustível que ajuda a acender a chama da nossa fé, a chama da nossa espiritualidade. E eles nos fazem também, o exemplo deles, nos fazem também querer, ou melhor, buscar a santidade a qual todos nós somos chamados. Eu convido então você, nesse dia, nesta hora, para que juntos nós possamos escutar a palavra de Deus, que está em Mateus, no capítulo 5, os versículos de 1 a 12, onde fala das bem-aventuranças. É o início do Sermão da Montanha, o qual Jesus fez. E nós então vamos proclamar essa palavra. Mateus 5, de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, nos façam mais santos e nos guardem para a vida eterna. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a palavra que nós acabamos de ouvir, as bem-aventuranças,
ou Sermão da Montanha, nós também podemos chamá-la de escola da santidade. Escola para a santidade, como se fosse até mesmo um vestibular para sermos santos. No Catecismo da Igreja Católica, nos diz assim: as bem-aventuranças nos ensinam o fim último ao qual Deus nos chama. O reino de Deus, a visão de Deus, a participação na natureza divina, a vida eterna, a filiação divina, o repouso em Deus. E assim, como eu disse, e como o magistério da igreja nos ensina, que as bem-aventuranças, elas são esta escola para a santidade. Veja, irmãos, que aqui já Jesus começa dizendo: uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa mais do que feliz. Uma pessoa que alcança um grau a mais na sua vivência, na sua alegria, na sua fidelidade ao Senhor. E todos aqueles que são fiéis ao Senhor, eles são felizes. Não precisam ter muitas coisas, mas fazendo a vontade de Deus é o que importa, porque Deus, Ele nos dá não aquilo que nós pedimos, mas aquilo que nós precisamos. E aqui ele já vai nos dizer: bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino de Deus. E nós poderíamos resumir todas as outras bem-aventuranças que estão contidas aqui neste sermão, poderíamos resumi-las todas nessa primeira bem-aventurança. Bem-aventurado o coração, quem tem um coração pobre, um coração livre para amar. Aquele que não tem o coração preso a nenhum compromisso mundano, a nenhum compromisso de regras, a nenhum compromisso que faça você estar, vamos, com licença da palavra, estar com o rabo preso com ninguém. Então, bem-aventurados esses que têm o coração pobre, coração desprendido. Depois ele diz: bem-aventurados os que choram, aqueles que sofrem neste mundo. Não que o Senhor queira que nós soframos, mas aqueles que sofrem, esses têm um grau a mais, têm uma vantagem, vamos dizer assim, para alcançar a santidade, porque lá eles serão consolados, serão exaltados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. O mundo tem nos ensinado ao contrário, que nós temos que sermos bravos, revidar as agressões, aquilo que nos é falado, que nós temos que revidar tudo aquilo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Olha bem, o que a sede e a fome faz conosco? Elas fazem com que nós busquemos o alimento, que nós busquemos a água para nós estarmos hidratados. Assim, aquele que tem sede e fome da justiça, aquele que anseia pela justiça, esse também será saciado pela graça de Deus, saciado pelas maravilhas de Deus, saciado pelo perdão de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, quer dizer, aqueles que agem com o coração muito mais do que pela razão, porque alcançarão misericórdia, alcançarão o coração de Deus, alcançarão a dádiva de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Os corações poluídos, eles são como cortinas, são como muros, vamos mais adiante, são como muralhas que impedem de nós podermos nos encontrar com o Senhor. Bem-aventurados os que têm este coração
puro. Bem-aventurados os pacíficos, aqueles que promovem a paz, aqueles que buscam o entendimento, porque serão chamados filhos de Deus. Deus é paz, e aqueles que são filhos de Deus buscam a paz. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Quantos são aqueles, né? Que são perseguidos por causa da justiça, por causa do evangelho, por causa do bem. Esses são perseguidos, muitos são até mortos. Então são bem-aventurados. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem por causa de mim. Quantos também são? Hoje nós estamos vivendo momentos terríveis, não é? De agressão à igreja, de querer destruir a igreja, destruir os valores. Tudo isso nós estamos vivendo. Pessoas que estão incendiando as igrejas, movimentos de minorias que estão ali para incendiar as igrejas, fazendo com que a nossa fé seja minada. E nós precisamos, não é, acolher isso no nosso coração, mas entregar a Deus e sermos firmes naquilo que nos diz o magistério da igreja, aquilo que nos ensina a palavra de Deus, que nós não nos rebaixemos nesse sentido, mas que nós sejamos defensores, que nós sejamos firmes, porque nós somos cristãos. Jesus deu a vida por nós. Bem-aventurados quando vos caluniarem, quando vos perseguirem, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Quando tudo isso acontecer, sereis alegres. Alegrai-vos, alegrai-vos e exultai, porque será a vossa recompensa nos céus. Irmãos, a nossa recompensa é a vida eterna. Não que nós mereçamos, mas o Senhor pagou por nós e Ele nos deu todo o direcionamento para que nós vivamos e nós tomemos posse desta recompensa. Aqueles que são de Deus, aqueles que são do Senhor, obedecem o Senhor, procuram viver o Senhor, viver o bem, sem agredir as pessoas, mas sendo fiel, não abrindo mão da doutrina e dos ensinamentos do Senhor, que custou o sangue de Jesus Cristo. Então, nesta hora, eu convido você para que juntos nós possamos fazer a oração dos filhos de Deus, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volva para nós a sua face, nos dê a sua bênção e a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama.